Fica uma dica aqui quem está assistindo. Mesmo entrevista online, se vista adequadamente, põe uma roupa apresentável. Porque eu já iniciei entrevista online, a pessoa com toalha no cabelo, a pessoa Meu Deus. solta. Você sabe que eu já fiz Meu uma Deus. entrevista, eu fiquei admirado isso uma vez online. A pessoa estava na cama, debruçada, de bruços assim, Então, Nossa, que beleza, de né? pijama. Como é que ele vai trabalhar? Se na entrevista ele tá assim... então assim, Gente, Não é? A impressão realmente fica, né? então, assim, Porque cai no que você falou, independente estamos atualizando, nos atualizando, empresas atualizando, nós estamos com alguns pensamentos um pouco mais abertos, não vou falar liberais, mas estamos sim tentando nos adaptar. Mas ainda tem coisa que não dá pra ser do jeito que a gente quer. E aí, complementando, no caso dela, né? É entender, às vezes, eu vou fazer uma entrevista. Qual é o estilo da empresa? Se eu vou fazer num escritório de advocacia, cara, por mais que hoje é moderno, você tem que ir mais formal. Faça uma pesquisinha É, antes, né? eu vou numa- Entra no site da Nem que seja empresa no que site, você né? vai. Entra lá e dá uma olhada. E aí né? também, pegando um pouco o lado do recrutador, né? Para não só falar que ela errou ali, a forma também que eu vou abordar, eu também tenho que saber falar com as Como? pessoas. Principalmente porque ela, às vezes, pode não ter tido uma experiência, não pode ter tido um direcionamento, porque é óbvio, tem que ser dito. E às vezes, para ela, a experiência de vida dela, ou o conhecimento dela, não teve alguém para direcionar. E aí, eu, como recrutador, eu posso auxiliar ela em direcionar e entender, olha, aqui é a primeira entrevista, de repente, que ela foi ali na empresa, eu falar, olha, aqui não é permitido trabalhar com esse tipo de calça. Né? Então, ó, se você passar no processo, na próxima entrevista, você não pode vir com esse tipo de roupa. Tudo bem pra você? Como já teve gente que às vezes de piercing, e aí às vezes a empresa fala, ó, eu não quero desse jeito. Eu pergunto, olha, tudo bem pra você? Ou principalmente Mas, quando Leandro, você... Assim, tem muito... Nesse caso, por exemplo, eu acho que na maioria das empresas, a pessoa não passa nem pra segunda parte não, da depende, entrevista. Mas depende, eu e o Entendi. contrário. Pode até acontecer, né, de você estar perdendo um excelente Sim. profissional. Sim, eu acho que assim, É, faltou um realmente. pouco de tato do recrutador. Sim. Né? Não dá para eliminar a pessoa só por conta disso. Faltou entender que nós estamos lidando com a geração que realmente acha que pode. Não pode. Mas tá? acha. Não pode. Ok. Não pode fazer o que quiser. Mas ela acha que pode, é cultural isso. A gente precisa entender isso. E Isso- direcionar. Direcionar. Né? Talvez Pode falte só ser. isso, né? Agora, Direcionamento. claro, pelo vídeo também me parece uma frustração que vai um pouco além. Então, não sei se foi só a roupa. Ele me fez umas perguntas lá. Quais foram essas perguntas, né? Sim. Quais foram as respostas? Talvez a roupa foi só a pivô. gota d'água ou talvez o jeito com que a pessoa achou de uma forma ruim para dispensá-la da entrevista. Não seria o melhor caminho. Mas assim, você não pode dispensar um profissional só por conta disso. Né? Eu já fiz entrevista uma época que eu trabalhava numa indústria que tinha contratar pessoas para trabalhar na área alimentícia. Né? E não pode usar barba. A pessoa tem lei, que entrar. né? Né? Você não- E entrevistou muitas pessoas de barba. E a gente trabalhava na automação industrial para o setor alimentício. Veio uma pessoa que era um ótimo profissional. Na primeira entrevista, eu falei para ele, ó, legal, tá, mas ó, tô vendo que você usa barba. Eu não sei se é questão religiosa, não sei, porque tem gente que não Sim, tira barba sim, por nada. realmente. Sim. Uhum. Eu comentei pro cara, falei, olha, se você passar, você sabe que você não vai poder usar barba. Como é que você enxerga isso, tal. E o cara passou na tudo primeira bem. fase e tal, e veio pra segunda fase. Ele já chegou barbeado pra segunda entrevista. Aí, ó. Então, deu direção. Se você já tivesse aquele preconceito, É um Ih, o cara norte. tá de barba. Não vou nem exatamente. O cara nem era vou dar um ótimo continuidade. profissional. É perguntar e direcionar, né? Eu falei pra ele, olha, não vai poder. E ele já chegou barbeado, ele nem tinha passado. É claro que ele ganhou alguns pontos na escala ali naquele Então, mas momento. isso faz parte, né? O que eu acho que é importante é o respeito e assim, a gente não generalizar nem a geração mais jovem e nem a geração mais jovem generalizar os mais velhos, Os né? mais velhos. É a gente Encontrar aprender com eles, porque eles têm muitas coisas também para ensinar, mas eles também entenderem que, poxa, a experiência dessas pessoas também tem o que ensinar. Principalmente em relação à resiliência, a superar, às vezes, alguma pressão, né? Como que a gente trabalha isso? Porque nós também fomos os culpados de não ter uma pressão, de não dar um direcionamento ali, de tudo deixar fácil, né, para eles. Então, hoje, quando tem uma frustração, às vezes fica assim. Mas o que ele falou é fantástico, porque essa diversidade é importante, porque assim, tem muita coisa que incomoda a nossa geração, desse pessoal mais jovem, mas eles têm coisas fantásticas que nós não temos. Tem, exato. Tá? A tolerância deles com a diversidade.
entender o diferente eu de uma acredito maneira piamente muito nisso. mais suave. A minha geração teve que aprender a conviver com uma série de coisas. Né? Quem é da minha geração, se agisse hoje como agia lá nos anos 80, Tá todo mundo tá preso. tudo preso. Tudo preso. A gente era intolerante com tudo. Com tudo, né? Tudo. Né? E era a Não- sociedade não- na época. Era a assim, sociedade, ela- era assim. E o mundo foi mudando. E tá cheio de gente. A gente sabe as insatisfações que foi reclamando do mundo, mas o mundo Então você acha não que está pior. neste- O mundo está diferente. Neste é só ponto. isso. Então faltou, por exemplo, essa inversão de valores aí de tipo, não é a empresa que tem que se adaptar a mim. É o contrário. Eu estou entrando numa empresa, então eu tenho que seguir certas regras. Sim, sim. Tem Será que ter é essa- esse tipo de direcionamento que não está faltando? Tá faltando. As pessoas precisam, é o que ele disse, dos dois lados. Né? Mas nesse caso, assim, dispensar um profissional só por conta disso na primeira entrevista, eu acho que foi um pouco exagerado. E a forma que. E a forma se como foi. Ele Se abordou. a gente tá dentro vendo do que a faltou, gente né, viu, o- né? a a gente tá orientação, vendo né? só um lado da história Isso, aqui. se foi dessa forma, realmente ali ele poderia ter tido É. um. pouquinho de Olha, tato, beleza, né? se ela foi bem, de repente, ele poderia ter falado, né? Olha, numa próxima entrevista, não vem com essa roupa. Já teve gente que eu entrevistei, eu falei, ó, e a pessoa era boa. Eu falei, posso te dar uma dica? Ah, pode. Por quê? Às vezes a pessoa não quer. É o que o Eduardo falou, não é? Né? Às vezes a Às pessoa vezes não as empresas quer. têm o dress code. Sim. Isso é muito comum Não, mas hoje. não é, você acabou de falar ele fez a barba, ganhou ponto. Falou, poxa, é uma pessoa engajada. É uma pessoa que Ele está querendo Exato. isso aqui. Olha que diferença. Sabe? né? E as empresas hoje, várias empresas têm dress code. Né? Passou na primeira Sim. entrevista, você já até apresenta e fala, olha, esse é o jeito. Você já está apresentando, olha, para trabalhar aqui, é assim que tem que ser. E- Te interessa isso? Porque às vezes não interessa. E falando Não, um eu pouco- não gosto. Faz parte. Ah, eu tenho um Mas piercing pelo que menos foi atravessa sincero. aqui, aqui, É. aqui. A gente não admite. O- A pessoa tem o direito de Sim, querer claro. ou não. E esse desafio, né? Uma vez eu fui na reunião de escola da minha filha, aí tinha um pai lá que chegou com a filha de outra escola, falou: Ah, aqui vocês fazem prova? Falou, faz. Ah, que absurdo Oxe, ter prova. Porque isso não vai julgar se meu filho é mais inteligente. Aquela escola ali do lado não faz, tá? Aquela ali. Assim, eu concordo, né? Escolha. Não é isso que vai julgar. Mas você vê quantas coisas que essa criança vai ter que passar, vai fazer uma entrevista, ela vai passar ali por uma prova, vai ser realmente avaliada. Só que se na escola eu já deixo dela ter essa experiência, sim. aí quando chega numa entrevista, Acha vai que a exceção. ou é vai a achar que regra, é o né? preconceito contra ela, por que tá... Mas por quê? A gente é provado o tempo todo. Eu não preparei ela. É isso. Né? É o que eu falo. Tem maneiras e maneiras sim da gente melhorar, fazer o recrutamento e seleção de uma forma humanizada. Que o humanizado é o quê? Não é deixar de ter regras ou fazer de qualquer jeito. É ter uma comunicação clara e objetiva ali do que está acontecendo. Porém, se a gente também vai blindando para nunca passar um problema, cara, vai chegar uma hora e a vida vai ter problemas. Vão ter situações que vão acontecer. Então a gente tem que preparar os nossos filhos para que quando tiver esses problemas, eles tenham o emocional ali preparado para saber. Nem sempre vai ganhar. Gente, Que nós